Estamos de volta com o nosso programa Conexão Empresarial. Antes de dar sequência a esse segundo bloco, nosso agradecimento reforçado a cada pessoa que tem assistido e que, no caso desse programa aqui, tem tido o privilégio de conhecer vidas e histórias fantásticas, assim como em cada outro programa que a gente tem. Hoje a gente está aqui com o Marcos Teles, que é da Livraria Leitura, uma das principais empresas desse setor que a gente tem no Brasil hoje, nascida aqui em Belo Horizonte. Então, meu caro Marcos, queria, obviamente, novamente agradecer aos telespectadores de Belo Horizonte, de Betim, de Contagem, de Sabará, de Nova Lima, de Juiz de Fora, de Ipatinga, de Governador Valadares, de Uberaba e Uberlândia, que são as cidades que estão recebendo, nessa primeira etapa, o sinal do canal Viver Brasil, pela NET, claro. E, obviamente, a cada telespectador que tem assistido os nossos programas pelo YouTube em qualquer lugar. Então, é um prazer estar te recebendo aqui, estar conhecendo um pouco mais sobre a história da leitura, não só da leitura, desses 15 irmãos aí, ávidos pelo desenvolvimento, que conseguiram criar uma história realmente muito diferenciada. A gente está passando, meu caro Marcos, por várias transformações. Transformações comportamentais, transformações no modo de consumo, transformações no modo de se ler. Isso aí é mais do que explícito, ao mesmo tempo que tem uma aceleração muito grande para o processo de digitalizar as coisas. Obviamente a gente tem uma realidade escrita, impressa, que é também muito importante. Eu queria que você começasse esse bloco aqui agora, falando um pouco sobre o seu ponto de vista, sobre a sua opinião, sobre essa realidade que está se transformando tanto entre o impresso, o digital, o off, o online. Como é que você está enxergando a partir do local que você ocupa? Bom, o livro começou uma transformação antes do livro digital, foi na venda pelo comércio online, as livrarias virtuais, vendendo o livro físico. Na verdade, em quase todo mundo, nos Estados Unidos também, uma das primeiras, se não foi a primeira loja virtual, que foi a Amazon, ela era uma livraria durante os 3 primeiros anos. Aqui no Brasil também, a Amazon abriu acho que em 95, em fim de 95 já tinha aberto também a primeira livraria online no Brasil, a Booknet, logo depois a Livraria Cultura. Em 96 e em 97 também a Leitura e outras livrarias já tinham abertos. Quer dizer, o comércio virtual, a venda online começou no livro, praticamente. Depois se espalhou para todos os ramos, né? Tem ramos hoje com até maior, vamos dizer, entrada, como venda de reservas de hotéis, venda de passagens aéreas e eletrônicos. Mas o livro foi esse início. Então, nós estamos falando aí de 26 anos no Brasil de vendendo livro online. E houve um crescimento, mas tinha um problema. Todo mundo pegou o modelo americano da Amazon, que para crescer rápido ela vendia às vezes 10 anos com prejuízo, e se financiava crescendo rapidamente com dinheiro, vamos dizer, da Bolsa de Valores. E com isso fizeram essa gigante aí. No Brasil também outras empresas como Lojas Americanas e outros grandes do varejo, Magalu, entraram também no varejo online e vieram vender livros. Então nós já estamos nessa mudança, primeiro para a disputa da loja física com a loja virtual, em que as livrarias também abriram a sua loja virtual e continuam vendendo. E a gente entende hoje que isso vai continuar e vai ter o cliente para os dois momentos. Quer dizer, é como um cinema, você pode ter em casa os filmes na TV, mas você, na parte social, é muito diferente você sair com a sua namorada ou com os amigos para assistir um filme no cinema. A emoção é outra, como ir num restaurante, como visitar uma livraria. Então você tem a socialização, você descobre os livros novos. A internet serve muito mais, a loja virtual, para você comprar aquele livro que você já conhece e sabe. Você vai descobrir as novidades na livraria, quase sempre. Com cheiro, andando. É diferente. Depois tivemos o livro digital, que também foi uma inovação importante. No Brasil,
Antes de 1912 já tinha várias lojas vendendo livro digital. Um pouco depois dessa fase entrou todas as multinacionais. 2012. Eu acho que começou primeiro o Gato Sabrina em 2010, em 2012 já tinham várias. 12 ou 13 vieram todas, Amazon, Apple Store, Google Play, Kobo. Então, e falavam que até 2018 o livro digital passaria o livro físico. Mas isso de fato não aconteceu. Aconteceu no CD, porque você gravar as próprias músicas, fazer sua lista é melhor. Mas o livro, uma leitura mais longa, de 300 ou 500 páginas, ela é muito mais confortável no livro físico, Sim. no livro impresso. Talvez uma notícia curta de jornal, ela seja mais fácil de ser acessada pela internet e ler ali em 15 minutos aquela notícia que te interessa. Mas você lê um livro inteiro de uma semana de leitura, né, várias páginas, ele não tem o mesmo conforto. E apesar de falarem que o livro digital ia passar o livro físico, não foi bem assim. Nos Estados Unidos ele chegou a mais de 20% da venda, depois declinou nos anos de 16, 17, 18 até 19, voltou a recuperar um pouquinho durante a pandemia, mas ele caiu de 21%, 22% para menos de 17%, agora deve estar em 18% e é um dos países que tem o maior nível. No mundo, o livro digital não chegou a 10%. No Brasil, a última medição foi em 2020 e estava em 6%. Hoje a gente estima que esteja em 6,5% do mercado total. Ou seja, nós ainda temos aí de 93% a 94% dos livros impressos. E isso parece que vai continuar por mais 20, 30 ou 50 anos. Ele é, de fato, mais confortável. À noite, por exemplo, você vai ler no livro, você consegue, dando sono e te ajudar a dormir, enquanto num aparelho você acaba se ligando mais e perde o sono. E a gente já vive muito nos aparelhos, né? Você vê nos Estados Unidos várias mães e fazendo um movimento também nas mídias sociais, mas com os filhos, procurando, vamos dizer, sair mais, dar mais livros e menos tela, vamos dizer. A gente já fica muito no celular, Sim. depois no computador, na televisão. Você vai fazer uma hora de descanso, de lazer, outra tela não é a mesma coisa, apesar que tem muita praticidade, é um complemento ótimo. Eu mesmo estou viajando às vezes, estou no aeroporto, eu leio ali, eu começo um livro no livro digital e depois vou para o livro físico. É interessante, quem lê um livro completo, digital, mais de 30% leem também, compra ele físico. Ah, é? É muito interessante. Quer dizer, o livro físico ele ainda tem um predomínio muito grande. E a gente acha que mesmo daqui a 20 anos, claro que o digital, queremos que todos os meios de leitura cheguem ao cliente, facilite as pessoas a lerem mais, né? E as pessoas estão lendo mais de tudo, né? Sim. Tem gente que fala, eu quase não leio, mas está lendo muito WhatsApp, seu Instagram e Facebook, né? As mídias sociais, quer dizer. Então as pessoas estão lendo mais. E aí me falavam, mas a venda de livro vai cair, principalmente entre os jovens. Foi um ledo engano. Na verdade, de uma geração de 20 anos para cá, teve séries como Harry Potter, para meninos pequenos, como, vamos dizer, esqueci agora. Harry Potter, o povo acha que é filme. Não, começou nos livros, O povo acha que é só o filme que está lá na 7 tela. 7 livros, depois mais um. Tudo... Na verdade, nós vamos saber que quase a metade dos sucessos do cinema e da televisão vieram de livros. Tanto que o Oscar tem o roteiro original e o roteiro que veio de livro, né? Que não foi adaptado. Então, os livros são a fonte dessa, também de boa parte da indústria televisiva e cinematográfica. E a gente entende que vão continuar muito tempo ainda convivendo e chegando mais. Hoje, as livrarias durante a pandemia, algumas não tinham lojas virtuais, tiveram que ir e investir e cresceram. A própria leitura cresceu bastante durante a pandemia na loja virtual. A gente entrega o livro por telefone, por WhatsApp, na loja virtual. Quer dizer, tem que facilitar o cliente. Agora, nada como ir numa livraria, se perder no meio dos livros e descobrir. É interessante, mais de 70% dos livros que a gente vende na livraria, os clientes declaram que não sabiam exatamente o que queriam. Eles foram lá,
se perder entre as prateleiras, né? Então, é uma visita também, uma vida social, é muito diferente isso aí, então não vai acabar. Deixa eu pegar carona num dado que você falou, para a gente prosseguir. Você falou algo interessante aí, para a gente só reforçar essa informação. Você falou que 93% hoje dos livros no Brasil ainda são impressos. De 93 a 94. Perfeito. Qual é o percentual desses 100% dos 93% de livros impressos que são vendidos online? Sim. A venda online veio crescendo, mas ainda era menos da metade no Brasil, até a pandemia. Durante a pandemia, as livrarias ficaram fechadas. Em média, 4 meses em 2020. Teve cidade que fechou 90 dias e Belo Horizonte chegou a quase 5 meses, né? Vocês ficaram fechados também? Sim, obviamente. Como todo mundo. Foi por lei, né? Tivemos que fechar as lojas, podiam entregar em casa. Mas é interessante, fora os primeiros 1, 2 meses que as pessoas se assustaram e evitavam de sair de fato, e mesmo de fazer muitas coisas, depois elas aproveitaram o tempo em casa, esse tempo de lazer, e foram ler mais. O livro cresceu, quer dizer, em 2021, a venda de livros total já passou a venda de antes da pandemia, 2019. E também em 2022 já se vendeu mais livros do que no primeiro semestre de 21. Mas as livrarias virtuais, então, durante um período, chegaram a vender 80 e tantos % das vendas, quase 90%, porque as livrarias físicas estavam fechadas. Era o único jeito de comprar. Depois que foram abrindo as livrarias, foi havendo uma recuperação. Hoje, a gente entende ainda que as livrarias online estão na frente das livrarias físicas, mas está chegando mais para o equilíbrio. As livrarias físicas têm se recuperado, já estão vendendo mais do que em 2019, mesmo corrigido, já está chegando aos mesmos níveis. Agora, e o crescimento da online se manteve uma parte. Claro que uma parte voltou, né, para as livrarias físicas, mas o total de livros estamos vendendo mais livros, as pessoas estão lendo mais. Então isso é muito interessante, porque não é o que as pessoas pensam. Algumas pessoas falam, poxa, mas as livrarias vão ser dinossauros aí, né? Bom, sim, não é fácil, porque a gente quer que se venda livros e tenha o máximo de concorrência possível, né? O máximo de livrarias, o máximo de lojas online, entregas por todos os modos de livro. Por outro lado, a gente se preocupa quando tem uma concorrência assim, acima do nível considerado leal, né? Quando a pessoa fica anos vendendo com prejuízo, livros abaixo do custo que é proibido por lei, né? Então, esse tipo de ações a gente acha que é ruim. Ninguém quer um país sem livrarias e sem cultura e sem bibliodiversidade, sem livros. A gente precisa de ter essa variedade de escolha. Ninguém quer que amanhã tenha um monopólio de 1 ou 2 varejos que usam ainda o livro como entrada. Eles sempre começam, em todos os países assim, entram com um livro só digital, que é só por venda por aparelho, né? Faz os negócios, mas não precisa de equipe no Brasil. Depois começa a vender livros físicos. E o livro, diferentemente do que parece, o livro escolar é diferente. O governo dá para as escolas públicas e os livros escolares foram feitos agora em quantidades menores, porque a escola pública compra separadamente, não são tão baratos assim, que também tem que trabalhar as escolas de acompanhamento pedagógico, mas nos livros normais, vamos falar, os livros de literatura, de interesse geral, o Brasil é um dos países mais baratos de livro. Nós somos produtores de papel. Você vai nos Estados Unidos e compra um monte de coisa, né? Livro, não só porque é de outra língua, mas um pocket na Europa, nos Estados Unidos, é de 9 a 10 dólares. Aqui no Brasil, a faixa é de 20 e poucos reais a 30 reais. Você tem quase todos os pockets, você tem milhares de livros. Quase metade do preço. Que você compra numa livraria por R$19,90, R$29,90. Então, o livro no Brasil, de fato, é barato. Você compra um livro médio vendido ano passado no Brasil, foi cerca de R$44,50, se eu não me engano. Você veja bem, é um lazer para uma semana, né? Então é bem barato o nosso livro, e comparado com os Estados Unidos, nós temos um livro no formato maior, né? 21 por 13,5 por 14 ou 23 por 15, em papel offset branco, quer dizer, ou um papel de nível, mais barato que o pocket americano, que é em papel jornal.
né? Então, quer dizer, nosso livro, sim, ele é de boa qualidade, muito barato, porque o Brasil, como é produtor de papel, ele não usa muito papel jornal aqui, exceto para jornais, né? Eu digo no livro. Uhum. Então, é o contrário do que se parece que aconteceu com outras mídias. O livro é muito resiliente, né? O livro impresso está desde Gutenberg, nós estamos falando de 500 anos, e passou pela venda virtual e ainda está... o livro impresso ainda é no Brasil 93%, 94%, no mundo mais de 90% também. Então ele vai durar muitos anos, ele é mais confortável, as pessoas às vezes têm o hábito de marcar o livro, então também é possível marcar no aparelho, mas não é a mesma coisa. Eu acho que mesmo a pesquisa americana entre os leitores de livro digital, tem pessoas que leem bastante, pegaram pessoas que leem pelo menos 3 livros digital por ano, eles respondem também que leem bastante livro físico e quando tem os dois em casa, preferem o livro impresso. Quer dizer, é muito interessante isso. Aí eu estava falando aquela vez dos jovens, os jovens mudou. Na minha época de escola, a gente lia mais livro que a escola mandava. Hoje, pode esquecer, a escola manda ler alguns livros também, mas os meninos escolhem os livros dele. Pequenininho que é um diário de banana, o outro que é não sei o quê, e leem séries de 10 livros. Depois vão para livros que são para adultos, por exemplo. Senhor dos Anéis é um livro de 1000 e tantas páginas. E você vê jovem de 12, 13 anos engolindo aquele livro em poucos dias. E as crianças, os adolescentes passaram a ler mais. Foi uma das áreas que mais cresceu nos últimos 20 anos, foi o infanto-juvenil, agora quadrinhos também, com mangás, está um momento novo, espetacular de crescimento dessa área de mangás. Então, é interessante você ver que o jovem, e agora teve a Bienal de São Paulo, acabamos, ela dia 10, foi o melhor movimento em todas as bienais até hoje, inclusive comparando com a de 18, porque não teve a de 20 durante a pandemia, em São Paulo, ela houve um crescimento de vendas, ainda não está finalizado, mas provavelmente vai ser próximo de 50%, em público deu mais de 10% e as pessoas compraram mais livros. E estava... Qual faixa etária? Apinhado, isso que eu ia falar. Antigamente era 80% ou 70% de adultos. Agora não, é dominado pelos jovens. É a maior parte de jovens? Tem cidades do interior, me falaram uma agora, não sei se foi Cruzília, aqui de Minas. Eles fizeram um ônibus lá e foram lá os jovens, toda a meninada de 13 a 17, 18 anos, e foram lá para ver os autores, para ver os livros ao vivo. E foi tão, assim, impactante no último fim de semana que tiveram que fechar. A Câmara Brasileira do Livro fechou a venda de ingressos, porque não tinha mais espaço, principalmente para o fim de semana. Né? Então, sábado e domingo não vendeu mais ingressos, lotou. Eu acho que até a gente devia ter tido um pouco mais de cuidado. A gente não é acostumado a achar que vai ter excedente assim em feiras de livros, né? E tem acontecido por causa do jovem. Eles vão, de fato, muitos invadem, escolhem os livros dele, eles, de fato, no bom sentido, invadem a Bienal e estão lendo mais. E saiu uma reportagem, se eu não me engano, da Folha, mas pode ser do Estadão também, explicando que vendeu 60 e tantos % dos livros vendidos na Bienal, fizeram uma lista lá dos mais vendidos, eram de mulheres, grande maioria dos títulos, escritos por autoras, né, mulheres, que também estão... cada dia mais em alta, né? E também são maiores leitores do que os homens, né? As mulheres? Sim. Elas leem mais, pelo menos 53 a 47, mas também a mulher compra, às vezes, para o marido ou para o filho, né? Então, ela é um veículo também de leitura. Muito importante na leitura. Então, os livros escritos pelas mulheres hoje venderam muito mais e para jovens. Quer dizer, de cada lista dos mais vendidos, aqueles livros para jovens, todos bateram recorde. E os jovens agora, eles leem o livro e contam o livro que leram no TikTok, ou no Instagram, né, ou no YouTube. E outros veem aquilo, seguidores, e aquilo virou uma corrente. O livro também entra na televisão, que tira tempo, é claro, essas séries, mas entra uma série nova lá, agora tem um Hairstopper, né, na Netflix, mas passaram vários outros, há pouco tempo atrás, The Witcher, e centenas de séries aí feitas sobre os livros, e aí o livro também cresce muito
quando esse livro vai para uma série de televisão ou para um filme. Lembrando que a maioria das séries e filmes, pelo menos de sucessos, vem de livros, né? Marcos, nós temos poucos minutos aqui agora, eu queria ser bem objetivo com você em algumas perguntas. Em relação ao mercado brasileiro do setor de livro, o que aconteceu com esse mercado? O que houve com esse mercado? Vou falar aqui por um depoimento bem simples. Eu conheci uma série de redes de livrarias no Brasil, Saraiva, não sei o que mais, Parará, mas tem um fato específico que a gente já tem atuado com revista há mais de 20 anos em Belo Horizonte. Um dos meus principais objetivos como empreendedor de revista, como responsável por fazê-la se desenvolver também, o meu sonho era, eu já te contei isso inclusive, o meu sonho era ter as nossas revistas, estou falando de 15 a 17 anos atrás, 18 anos atrás, o nosso sonho era ter as revistas, não precisava nem de vender, mas ter as revistas expostas na livraria La Selva, do aeroporto de Congonhas, do saguão do aeroporto de Congonhas, onde passava toda a energia financeira do Brasil. O sonho, ele acabou. Não o meu sonho. O sonho de querer estar lá sempre em Congonhas permanece, mas a La Selva, como várias outras redes, se dissolveram no caminho. Qual que é a realidade atual desse processo aí, onde a leitura se encontra hoje como líder? O mercado mudou muito, principalmente por causa da venda dos livros na internet, o livro impresso, a preços, às vezes, abaixo do custo. Quer dizer, não é comum a livraria ter que comprar de uma loja virtual que está vendendo abaixo do custo, né? Então, isso é um desequilíbrio. Mas acontece no Brasil, a gente não tem uma fiscalização sobre isso. Mais de 15 países do mundo fizeram leis, só na Europa tem 10, fora Japão, Coreia, aqui Argentina e México, que proíbem no primeiro ano do livro, só saem 13 mil livros por ano no universo de 200 e tantos mil livros, quer dizer, mas esses lançamentos não poderiam ter um desconto superior a 10% no primeiro ano, para evitar esses abusos econômicos, né? Mas nós não temos essa lei, está tramitando há alguns anos no Congresso, os países mais desenvolvidos, a maioria tem. Na Europa, Alemanha, Portugal, França, Espanha, Itália, quase todos eles têm. Mas no Brasil, então, é uma guerra de preços que quem não soube planejar para isso, tivemos que tomar várias medidas. Primeiro, nós crescemos outras linhas, como papelaria, apesar que o livro ainda é 63% da nossa venda, é o carro-chefe, mas a gente vende também material escolar, papelaria, alguns jogos mais inteligentes, voltados, ligados à linha nossa, né, de livro. Então, nós diversificamos um pouco. Também as mega stores, nós continuamos abrindo. A leitura, por exemplo, ano passado, em 14 lojas, 3 eram megas. No ano anterior também, esse ano deve ter pelo menos 1 ou 2. Mas agora elas têm que ser mais em grandes shoppings, e não é para todo lugar, né? Você tem que abrir livrarias mais no tamanho correto para o mercado atual. Mas principalmente quem quis vender também abaixo do custo para concorrer com a Amazon, teve problemas seríssimos, né? Então, quer dizer, algumas dessas grandes redes que entraram em recuperação judicial tentaram ser, vamos dizer, a principal vendedora de livros do Brasil e fizeram essa guerra de preços. E não conseguiram, não tem o mesmo capital da Amazon para aguentar esse prejuízo, essa guerra. Então, entraram em recuperação judicial, estavam dando prejuízo há muito tempo, com aquela crise de 15, 16 até 17, tiveram dificuldades maiores, entraram em recuperação judicial em fim de 18. Então, nós tivemos fechamento da La Selva, a FENAC saiu do Brasil, que foi comprada antes pela Cultura e um ano depois fechada, a Cultura e a Saraiva fechou diversas lojas. Por outro lado, quem estava sem dívidas, com o pé no chão, mais enxuto, mantendo as lojas lucrativas, não entrou nessa venda com margem negativa, com prejuízo, né? Como a Leitura e outras livrarias do Brasil, no Rio tem uma rede muito boa, Travessa, crescendo em São Paulo, algumas outras, como a Livraria da Vila, e assim pelo Brasil inteiro, mas abriram várias livrarias de rua também em São Paulo e no resto do Brasil. Então, o que aconteceu? Perdemos muitas livrarias, agora está no momento de recuperação desse mercado.
Mas o livro como um todo, que é o mais importante, está vendendo mais. Claro que, como eu falei, um pouco mais da metade do mercado está sendo vendido pelas lojas virtuais, inclusive das livrarias. Para nós também, a nossa maior loja é a virtual. Claro que no total não, a gente ainda vende bem mais nas lojas físicas. Mas nós entendemos que o livro, que é o mais importante, continuou crescendo, né? Nós temos vendas em 21 melhores, tivemos queda, como todo o mercado, em 15, 16, né? A economia brasileira caiu. Em 2021, enquanto estava fechando também as lojas, tivemos alguma queda, mas recuperou muito rapidamente. Quer dizer, o ano de 21 já foi positivo. 22 já, o primeiro semestre foi maior. A Bienal bateu recorde agora de vendas, né? Nós tivemos uma convenção nacional de livrarias da associação da ANL, também foi recorde de público e de todo mundo de participação. Um mês antes já não tinha mais ingresso para participar da convenção. Então, é muito importante no livro que tem esse problema de, às vezes, uma concorrência desleal, é você ter o pé no chão, né? Não manter sua empresa sólida, com custos baixos, evitar dívidas bancárias e, principalmente, fazer bem feito o simples. Quer dizer, custos baixos, a gente na leitura, os donos mesmo estão nas lojas trabalhando e olhando melhor, vendo o que o cliente quer. E essa proximidade ajuda bastante, sabe? Você tem custos menores e tem mais uma proximidade com o cliente, você reage mais rápido e muda, né? Então, diversificamos a linha. Algumas lojas muito, muito grandes chegamos a diminuir, mas abrimos outras grandes em outros locais. Fechamos lojas todos os anos, tem mais de 30 anos que a gente fecha pelo menos uma loja. Quer dizer, está deficitária. Olha que dado interessante. Tem mais de 30 anos e que todo ano você mínimo, fecha uma loja. No mínimo. E o prazo de entendimento dessa loja são 24 meses. Pelo menos isso, essa é a média. Claro que tem loja que está tendo um pequeno prejuízo, você perde lá, por exemplo, 80 mil no ano, chega para o shopping e fala, não, vou te dar um desconto de 6, 7 mil por mês, você tenta mais um ano. Mas você não adianta insistir num erro, porque o nosso ramo, o livro é tabelado. A margem que você tem é menor do que a maioria do comércio. Você não pode pegar e remarcar. Você tem um preço de tabela para baixo, né? E nós temos uma concorrência muito grande, né? Então, o ramo do livro você não pode errar. Você tem que escolher bem o ponto, fazer os seus custos certinho, treinar muito a sua equipe e fazer o simples bem feito. Uma loja bonita, bem apresentada, com área para as pessoas sentarem e ver os livros. Uma loja maior vai ter um cafezinho, né? Você vai ter muito evento com os autores, essa experiência do autor encontrando com o seu leitor, né? Muito sensacional, que você não consegue também em outros lugares. Então, a livraria, sim, ela sofreu, como a maioria dos nossos comércios, né? Até um pouco mais. Quem não estava adaptado fechou, mas no último ano nós já levantamos mais de 100 e tantas livrarias que abriram no Brasil, quer dizer, no último ano abriu mais livrarias do que fecharam. E agora nós estamos fazendo o Anuário Nacional de Livrarias. Em 2013, na Associação Nacional de Livrarias, já tem 9 anos que fez, tinha 3.029 livrarias. No início achamos que o Brasil tinha caído, que podia ter 30% a menos, pouco mais de 2.000 livrarias. O anuário já começou a pegar corpo, 2.200, agora já está chegando 2.600, talvez 2.700, quer dizer, a gente não tem um número, mas sim, houve muito fechamento, mas houve também aberturas, quer dizer, no final nós vamos ter perdido em 9 anos, quantos por cento das livrarias brasileiras? De 10 a 20 no máximo. É o número que já está vindo no anuário, esse anuário vai ser publicado em setembro, outubro, mas a gente já está certo que o Brasil tem mais de 2.500 livrarias, pode chegar a 2.800, vamos pensar aí no meio, 2.700, ou seja, não é o que parece, né? As bancas sofreram mais, primeiro que jornais e revistas sofreram mais com o digital, porque são leituras mais rápidas e curtas. Segundo lugar, que as bancas também, elas já estavam sofrendo com a concorrência, né, do digital, e teve uma outra questão que foi a empresa líder do ramo, que era a Abril, ela teve problemas também financeiros e deixou de publicar muitas revistas. Então, as bancas do Brasil, que já foram 30 mil, caíram para 20, depois para menos de 10, hoje eu não sei nem quantas tem, mas talvez a metade do que as bancas vendem não sejam mais
livros, jornais e revistas, né? Mas esse foi um mercado que sofreu mais, o mercado de livro foi muito mais resistente. O que eles falavam é que o livro digital já teria passado o físico em 2018, até hoje não é 10% do livro no mundo, né? No Brasil, 6 a 7%. Então, quer dizer, nós temos aí vamos dizer, o leitor teima a querer continuar lendo e teima a ler no livro impresso, e as pessoas falam, mas isso, quem gosta adora, né? Mas algumas pessoas falam, mas isso tá desvisual, é antiquado, mas os jovens é que estão lendo mais. Então, como que vai? Quer dizer, até agora 90% do que foi falado sobre o livro e as livrarias de 10 anos para cá não se concretizou, né? O livro digital não chegou a 10%, as livrarias ainda estão aí mais de 80% abertas, né? Algumas fechando, outras abrindo. Quer dizer, nós estamos num momento de recuperação, não que esteja ótimo, mas está voltando aos níveis próximos à normalidade. Agora, e o cliente lendo mais, que compre na livraria física, que compre na internet, que compre por WhatsApp, né? Mas é importante as pessoas estarem lendo mais, e a gente está muito feliz com isso, e nós acreditamos no livro e acreditamos nas livrarias, e continuamos investindo. Quer dizer, a leitura abriu no ano passado 14 lojas, esse ano são 96, agora nós estamos com 97, são mais 6. Nós estamos hoje com 97, vamos chegar ao fim do ano, em outubro deve abrir a loja número 100. A próxima a gente já sabe, vai ser uma em Vitória, a outra no Barra Shopping New York City, mas a gente está acreditando e acreditando que esse mercado vai continuar por um bom tempo. Dr. Marcos Teles, foram mais de 60 minutos aqui te escutando, entendendo um pouco sobre a leitura, sobre a sua história, da sua família, das pessoas que constituem essa bela travessia que não parou, que está seguindo o seu caminho. Acho que qualquer pessoa que assistiu esse programa aqui teve uma bela aula de desenvolvimento de uma empresa familiar que teoricamente tinham questionamentos contrários em relação à família e que vocês conseguiram constituir um modelo que, graças a Deus, funciona e tem mais do que funcionado, se desenvolvido. Queria te agradecer muito pela sua presença aqui no programa Conexão Empresarial, compartilhando essas belas passagens. Não tem a menor dúvida que a leitura tem muitas páginas para serem escritas, muitos capítulos para serem construídos, e a gente vai estar aqui no canal Viver Brasil, no Grupo Viver Brasil, acompanhando, e estamos à disposição. Muito obrigado, Gustavo. Muito feliz pelo convite e por ver também esse crescimento seu, ver essas empresas mineiras aí despontando, né, e saindo só das montanhas aqui. Ficamos muito felizes aí, viu? Sucesso. Teremos bons caminhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado por ter estado aqui. Obrigado.